Agora foi? Então tá bom. Então vamos começar, gente. Então olha só, boa noite para todos. Na última aula a gente falou um pouco do que é ciência, dos parâmetros epistemológicos que orientam a produção do conhecimento científico. E ali a gente partiu um pouco da aplicação desses conceitos na prática docente, o quanto um paradigma epistemológico influencia na prática docente. E muitas vezes o docente ele não se apercebe disso. E aí a gente conseguiu ver que a ciência, no caso, ela se relaciona com a sociedade, existem várias instâncias de relação, e o que nos interessou foi a educação científica. E aí a gente viu também a urgência de se promover a educação científica na sociedade, uma vez que a população ela precisa passar por um processo de enculturamento científico. Bom, hoje nós vamos ver a contextualização da educação científica no âmbito da inclusão. Ou seja, a gente viu que a Lei Brasileira de Inclusão ela preconiza que nós não venhamos negligenciar conteúdos. E quando a gente fala de ciências, principalmente biologia, biologia tem um apelo muito imagético, são muitas imagens. Como atingir o deficiente visual a partir do momento em que você está diante de uma matéria que evoca a imagem como uma linguagem protagonista nesse processo ensino-aprendizagem. Então hoje a gente vai contextualizar esse processo de educação científica no âmbito da deficiência visual. Novamente, essa apresentação vai ficar disponível com vocês. Existe aqui um QR Code que pode ser acionado. Vocês vão ter acesso ao questionário do terceiro módulo. A ideia é que vocês façam esse questionário antes de ir para a plataforma Moodle. E aí outra coisa, lembrando que as alternativas elas são mescladas. À medida que você entra no Moodle, a primeira, segunda vez, elas misturam lá as alternativas, então você tem que ter cuidado com isso. Bom, então vamos lá. Qual é o estado de arte da educação científica inclusiva? O que eu quero dizer com isso? Será que existem aí registros em forma de publicações que me mostram a frequência de compartilhamento dessas ações voltadas para a educação científica inclusiva no âmbito da deficiência visual, no âmbito da surdez? Vamos lá. Então eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google. Se você colocar esses descritores, e aqui são descritores associados à educação especial ou à educação científica. Então, educação especial, experimentação, deficiência auditiva ou surdez, ensino de ciências, ou seja, deficiência visual. Se eu coloco esses descritores lá no Google, tanto em português ou em inglês, ele vai me dar lá um número de artigos publicados. Então, o que eu fiz nessa pesquisa bibliográfica? Eu fiz o seguinte, eu fiz um recorte temporal de 1980 até 2020, e aí eu estratifiquei por década. Então, década de 80, década de 90, a de 2000 e de 2010, até chegar a nossa. E eu queria ver o comportamento dessa frequência, quando eu utilizava esses descritores de forma isolada ou esses descritores de forma combinada, sempre associando um termo associado à educação especial com outro termo vinculado à educação científica. Então, essa foi a minha pesquisa. As fontes bibliográficas foram artigos, teses, dissertações. E ali o que eu queria ver também? Eu só queria que o sistema de busca me recuperasse aquelas publicações que foram revisadas. Então, eu não estou interessado em algo pessoal que alguém escreveu e postou. Não, eu quero algo que foi avaliado por terceiros e depois dessa avaliação eles foram publicados, tá? E aí eu fiz essas duas análises. A primeira análise estratificada por década e a segunda análise que eu fiz, ela foi uma análise geral, considerando o ano 2000 até 2020. Vamos ver o que eu encontrei. Então veja bem, quando eu analiso os termos associados à educação especial, então está aqui educação especial, deficiência auditiva, educação inclusiva, deficiência visual, surdo, libras. Eu tenho um comportamento do seguinte: a frequência de publicação ela vai aumentando de forma proporcional à aproximação das décadas a 2020. Então eu tenho aqui esse comportamento. Agora, quando eu analiso, por exemplo, letramento científico, e hoje a gente pode entender letramento científico
é o comprometimento da educação especial com a contextualização dos conteúdos científicos à realidade do aluno, certo? Quando eu analiso o letramento científico, eu tenho pouquíssimas publicações. E quando eu coloco o termo educação científica inclusiva, zero. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei aqueles termos, novamente em inglês, eu tenho o mesmo comportamento, mas quando eu coloco uma combinação entre um termo associado à educação especial e um termo associado à educação científica, quando eu considero apenas um panorama geral de 2000 a 2020, eu tenho uma redução drástica dessas publicações. Então, qual é o estado de arte em termos de levantamento bibliográfico? O estado de arte é o seguinte: existem pouquíssimas publicações associadas à educação científica inclusiva. Das duas, uma. Ou as ações elas não estão sendo publicadas, ou as ações elas são incipientes. E são ações que não conseguem serem sistemáticas o suficiente para serem classificadas na categoria de publicação nas revistas que nós temos consideradas pela CAPES. Então veja aqui a frequência reduzida dessas publicações quando eu combino qualquer termo associado à educação científica com um outro termo associado à educação especial. E aí educação especial inclusiva. Antes de nós entrarmos na questão da pedagogia, eu preciso falar com vocês um pouco da questão biológica, porque quando a gente fala de deficiência visual, o que a gente quer? O que define o termo deficiência visual? Existem, por exemplo, problemas ópticos que são corrigíveis com instrumentos ópticos. Então, a pessoa usa um óculos, a pessoa usa uma lente, ela conseguiu resolver o problema dela. Usa até mesmo uma lupa. Enfim, agora, quando eu falo de deficiência visual, eu estou falando de uma categoria de anormalidades fisiopatológicas que ocorrem na visão, e nisso a gente precisa, antes de entender esse termo, passar um pouquinho pelo sistema óptico. Eu não vou me aprofundar, é bem superficial, mas para que a gente fique ligado quando chega um laudo nas nossas mãos, glaucoma, uma retinopatia, e aí a gente entenda mais ou menos, contextualizar esses termos médicos, vamos dizer assim. Então, quando eu olho para o olho é um sistema óptico complexo, tá? É um sistema óptico onde eu consigo perceber que ele é formado por 3 camadas de revestimentos. Então, essas camadas de revestimentos, elas estão aqui nessas colorações, azul, vermelho e amarelo. Elas são dispostas em formas concêntricas, ou seja, elas acompanham o formato do globo ocular. E aí eu percebo o seguinte, que a camada mais externa, ela é uma camada chamada esclerótica, na porção posterior do olho, e ela passa a ser chamada de córnea na porção anterior do olho. Então a córnea seria uma túnica ou uma membrana que está à frente da íris. É o que eu toco com o meu dedo, na porção anterior do olho. Então, ela tem 3 camadas dispostas de forma concêntrica. A camada intermediária é o coroide. O coroide, na porção anterior, ele vai se enrugar, vai fazer projeções e vai dar origem à íris. Agora, a camada mais interna é a camada chamada de retina. É a retina que tem a função de converter a energia luminosa, que vai ser projetada no olho, em impulsos nervosos, certo? Então, qual é o objetivo desse sistema óptico? O objetivo do sistema óptico, o olho, é conduzir a energia eletromagnética, ou seja, conduzir a luz e com ela as imagens projetadas numa região específica da retina, que é essa região aqui, ó, onde tem essa dobrinha. Essa dobrinha a gente vai chamar ela de fóvea, certo? Então, olha só, é aqui, graças à capacidade de projetar essa energia luminosa nessa pequena região da retina chamada fóvea, que eu vou ter a nitidez das imagens. Então eu consigo ver as imagens nítidas graças à capacidade dessa projeção dos feixes luminosos e a imagem que eles trazem nessa região aqui. Bom, então nós falamos das camadas, nós falamos que existe a córnea. Agora, além dessas camadas, existem estruturas nesse olho que são estruturas que vão projetar, vão auxiliar na projeção desse feixe luminoso. Então nós temos aqui
nós temos aqui a lente. Essa lente ela é também chamada de cristalino. Se vocês perceberem, à frente do cristalino está a íris. A íris funciona como uma espécie de diafragma. Então, ela não é completamente contínua, ela tem uma interrupção intermediária. Essa interrupção ela é chamada de pupila. Então, o feixe luminoso atravessa a córnea, atravessa a pupila para alcançar o cristalino, e o cristalino funciona como uma lente que vai fazer com que esses feixes alcancem lá a fóvea, certo? Agora, de uma forma geral, o olho ele tem 3 compartimentos. Vamos lá? Primeiro compartimento é esse aqui. Esse primeiro compartimento ele está entre a córnea e a íris. Ele é preenchido por um líquido. Ele é preenchido por um líquido transparente chamado de humor aquoso. Bom, depois disso, nós temos o seguinte. Nós temos a íris, nós vamos ter um segundo compartimento. Esse compartimento aqui, ele também é preenchido por esse humor aquoso. Esse humor aquoso, que é um líquido, ele é produzido pelo corpo ciliar. Então, esse líquido, ele passa dessa câmara posterior até a câmara anterior pela pupila. E aí nós vamos ter um outro compartimento após o cristalino, que é esse grande compartimento aqui. Ele é também preenchido por um líquido, só que esse líquido ele é muito mais denso, porque ele é rico em proteínas, e ele é chamado de humor vítreo. Eu vou corrigir aqui, aqui está o humor vítreo, aqui é o humor aquoso, certo? Então vamos lá. Agora eu vou fechar o sistema óptico. O olho, ele é uma estrutura globular, formada por 3 camadas. Camada mais externa, ela é chamada de esclerótica na porção posterior, e ela é chamada de córnea na porção anterior, a porção visível, a porção que eu toco com o meu dedo. Bom, nós temos aqui a segunda camada, que é a coroide. A coroide, ela se estende fazendo certas projeções na porção anterior do olho. Então, as primeiras projeções dão origem ao corpo ciliar. É o corpo ciliar que vai produzir humor aquoso. À frente do corpo ciliar eu tenho uma outra projeção, que é a íris. A íris ela vai regular a entrada de luz, e ela regula a entrada de luz fechando ou abrindo mais essa passagem chamada de pupila. O olho ainda tem uma terceira camada, que é a camada mais interna, ela é chamada de retina. A retina é a porção fotossensível, ou seja, ela é a porção que converte a luz em impulso nervoso. E a retina, ela tem uma porção específica, ela tem uma região específica. Essa região específica é chamada de fóvea. É na fóvea que eu tenho a resolução das imagens, ou seja, a nitidez das imagens. Então, o objetivo é projetar o feixe luminoso na fóvea, certo? Bom, o olho tem 3 compartimentos. Compartimento anterior. Esse compartimento anterior, ele fica entre a córnea e a íris. Ele é preenchido pelo humor aquoso. Nós temos o compartimento posterior. Ele fica entre a íris e o cristalino. Ele é preenchido pelo humor aquoso, porque aqui é onde é fabricado o humor aquoso. E por fim eu tenho o último compartimento, o terceiro compartimento, que é o compartimento que fica localizado entre o cristalino e a retina. Lembrando que essa retina ela dá a volta. E é o humor vítreo, porque tem lá um líquido bastante denso. E depois eu tenho aqui o nervo óptico, que vai levar essa informação produzida para o cérebro. Bom, quando a gente fala da córnea, a córnea ela tem uma certa anatomia, ela tem um padrão anatômico específico. E aí, esse padrão anatômico específico fica uma certa distância da íris. É interessante notar o seguinte, então, a imagem ela vai ser captada e ela vai ser projetada para a fóvea. Quando eu tenho alteração no formato da córnea, essa imagem ela vai produzir um foco não na fóvea, mas em regiões anteriores ou em regiões posteriores à fóvea. Então, por exemplo, quando eu tenho uma córnea alargada, eu vou ter uma condição chamada de miopia. E aí eu vou perceber o seguinte, que a projeção da imagem ela vai se dar num ponto antes da fóvea. E eu preciso corrigir isso.
Quando eu tenho lá uma córnea mais delgada, eu vou ter a projeção da imagem após a fóvea. Quando eu tenho lá uma córnea com a superfície irregular, eu tenho vários focos eu tenho vários pontos de foco, e com isso a minha imagem ela vai ser completamente distorcida. Então veja, existem lentes para corrigir isso. Estou mostrando para vocês a irregularidade da córnea na formação da imagem, a associação entre a córnea e a formação da imagem. E é interessante notar o seguinte, a córnea ela é responsável aí por aproximadamente 67% do foco da imagem na fóvea. O outro sistema a outra estrutura que é responsável pela projeção da imagem na fóvea é o cristalino. O cristalino é uma lente, tá? Uma lente biconvexa. Essa lente biconvexa ela está posicionada através de ligamentos suspensórios. Esses ligamentos são projeções de músculos, tá? E aí é interessante o seguinte, esse cristalino ele pode ficar contraído ou ficar espesso. Então essa musculatura ela controla o diâmetro do cristalino e isso resulta num processo chamado de acomodação, tá? Então eu tenho aqui os músculos que regulam o diâmetro do cristalino e isso tudo é para permitir que essa imagem ela fique focada na fóvea. Então veja bem, quando eu estou com o objeto a uma certa distância e a minha musculatura está relaxada, esse cristalino ele fica delgado. À medida que eu vou aproximando o objeto ao olho, o que eu vou começar a ter? Eu vou começar a ter uma progressão na contração dessa musculatura que regula o diâmetro do cristalino, e esse cristalino ele vai ficando cada vez mais espesso. Isso tudo para fazer o quê? Para aumentar o poder de refração e fazer com que a imagem seja projetada naquele ponto específico da retina chamada de fóvea. Existe uma condição que causa cegueira, se não tratada, que é a catarata, ou seja, esse cristalino, como o nome diz, é transparente, ele vai ficando opaco, vão sendo depositados ali certas substâncias, por exemplo, proteínas, que vão tornando aquele cristalino opaco. E aí a luz não consegue mais ser projetada, não consegue atravessar o cristalino, e isso é uma condição de cegueira. Bom, uma outra questão que causa cegueira é o glaucoma. O que seria, como é que ocorre o glaucoma? Então a gente pode perceber aqui novamente a córnea. Nós temos aqui o espaço entre a córnea e a íris, a pupila, e se vocês olharem aqui, essa estrutura que seria lá o corpo ciliar e a estrutura que forma o corpo ciliar, que sustenta o corpo ciliar, ela produz o humor aquoso. Então esse humor aquoso, esse líquido transparente, é um líquido que vai ser lançado através da pupila na porção anterior do olho. E qual é a função desse líquido? A função desse líquido é nutrir as células da córnea. A córnea é uma estrutura que as células elas não têm irrigação de capilares sanguíneos. Então elas precisam ser nutridas. E elas vão ser nutridas como? Através desse líquido, que é o humor aquoso, produzido por essa estrutura aqui próxima à íris. É interessante que esse líquido, assim que chega nessa câmara anterior, ele é drenado por uma estrutura que se localiza nesse ângulo formado pela íris e pela córnea. Então, o sistema de drenagem desse líquido é através de uma estrutura chamada de canal de Schlemm, que fica nesse ângulo. Ou seja, qual o objetivo disso? O objetivo disso é transferir esse líquido para vênulas. E com isso eu evito que haja o acúmulo de líquido. Por quê? Porque esse líquido, o humor aquoso, ele é constantemente produzido por essa estrutura. Agora perceba o seguinte, se houver obstrução desse canal de drenagem, o líquido vai começar a se acumular. O líquido se acumulando começa
a causar pressão no globo ocular. Essa pressão no globo ocular pode danificar a retina e danificar o nervo óptico. Então, o glaucoma seria o aumento da pressão intraocular por algum problema de drenagem do líquido humor aquoso. Isso resulta em quê? Lesão no nervo óptico e lesão na retina, levando à cegueira. Bom, mas aí a gente chega na retina. A retina é a estrutura nobre, vamos dizer assim, do olho. Essas células da retina, elas não são renováveis, ou seja, se elas morrerem, elas são perdidas para sempre. Então eu tenho duas células fotorreceptoras, ou seja, duas células que captam energia luminosa e são capazes de gerarem um estímulo nervoso, certo? E essas células, elas são chamadas de cone ou bastonete. Então eu tenho o cone e o bastonete. O cone está relacionado com a captação e a discriminação das cores. Já o bastonete, ele é responsável pela imagem preto e branco. Então, existem especificidades. Durante o dia, eu vou usar bastante as células denominadas de cone. Durante a noite, eu vou usar bastante as células denominadas de bastonete. Então, veja essa imagem aqui, que mostra a camada retina. Então, eu tenho a retina, lembrando que a gente tem um ponto específico da retina, que é a fóvea, mas só que a distribuição dos bastonetes, ela se dá ao longo da retina. Então, ela se dá lateralmente à fóvea, que seria localizada mais ou menos aqui. Então, percebam o seguinte, a minha visão periférica, ela é determinada pelos bastonetes. Agora, a minha visão nítida, ela é determinada pela fóvea. Então, eu tenho a fóvea onde eu tenho a superpopulação dos cones, ou seja, durante o dia eu utilizo bastante a fóvea, mas só que os bastonetes, eles estão dispersos lateralmente. É óbvio que à medida que eu me aproximo da fóvea, a população de bastonetes, elas aumentam também. Então, eu tenho aqui essa população de bastonetes mais afastada da fóvea, responsável pela minha visão lateral, e as células cônicas, ou seja, os cones que estão na fóvea, responsável pela minha visão em ângulo reto, ou seja, o que está na minha frente. Se vocês fizerem um exercício agora, olha fixamente um ponto, coloca o dedo de vocês na frente dos olhos de vocês, coloca o dedo e olha só para o dedo. Tenta perceber, sem mover o dedo, tudo que está ao seu redor. Então, novamente, para dar tempo de fazer esse exercício, coloca o dedo em frente ao olho de vocês, fixa o olho nesse dedo, sem movimentar o olho. Tenta perceber o que está ao seu redor. Isso que você percebe ao seu redor, juntamente com o que você está vendo à sua frente, é o seu campo de visão. Então, enquanto a fóvea ela é responsável pela discriminação, pela nitidez da imagem, nós temos aqui a minha lateralidade, ou seja, quando eu fixo o meu olho num ponto, tudo que eu percebo, mas de forma embaçada, é o meu campo de visão. Então, quando você está dirigindo, por exemplo, você está olhando à sua frente, mas você percebe tudo que está na sua lateral. O que você percebe é o seu campo de visão. Por que eu estou falando de campo de visão e de nitidez? Porque são os dois parâmetros que vão definir a deficiência visual. Então, para finalizar a retina, então eu tenho aqui a minha retina. Se vocês olharem, eu tenho um ponto específico da retina. Esse ponto aqui amarelo, esse ponto específico esse ponto aqui nessa imagem à minha esquerda. Esse ponto aqui é chamado de mácula, é a região da retina onde eu consigo ter ali maior concentração de bastonetes, e dentro dessa mácula, na fóvea, é a região onde eu tenho a maior concentração de células chamadas cones. Então é essa região aqui, ó, que é responsável pela nitidez
das imagens. Agora perceba o seguinte, existe uma doença chamada de toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é causada por um parasita. Esse parasita, ele é chamado de Toxoplasma gondii, certo? Então, novamente, Toxoplasma gondii. E esses parasitas, eles têm preferência para a região macular. Então, quando você olha essa figura aqui, onde está a minha seta, você percebe aqui a mácula completamente danificada pela toxoplasmose. Ou seja, qual a importância disso? Principalmente na gravidez, deve-se fazer exame para toxoplasmose para começar um tratamento, evitando que o feto venha a ter a sua visão danificada e aí ele venha a nascer cego pela toxoplasmose, ou seja, pela atuação do protozoário Toxoplasma gondii. Bom, agora que eu falei desses termos, fica mais fácil da gente entrar na deficiência visual. Então, o que é a deficiência visual? A deficiência visual, ela considera dois parâmetros. O parâmetro da acuidade visual, ou seja, da nitidez, e ela considera também o campo visual, ou seja, o que eu consigo enxergar no ângulo aproximado aí de 180 graus, a partir do momento que eu fixo o meu olho num determinado ponto à minha frente. Então, veja bem, clinicamente a gente tem a cegueira total, ou seja, o indivíduo ele não consegue enxergar absolutamente nada, e nós temos a baixa visão. Existem parâmetros para definir cegueira total e baixa visão. Esses parâmetros eles levam em conta a acuidade visual. Então, uma pessoa com cegueira total, ela enxerga um objeto a 6 metros, quando uma pessoa normal enxerga ele a 60 metros de distância. Uma pessoa com baixa visão, ela enxerga um objeto entre 6 a 18 metros, quando uma pessoa normal consegue enxergar esse objeto a 60 metros de distância. Uma pessoa com cegueira total, ela consegue ter um campo de visão de até 20 graus. Quando eu tenho lá o meu ponto fixo. Então, eu tenho o meu ponto fixo, 20 graus à esquerda, 20 graus à direita, ou seja, esse arco de 20 graus é o que ela consegue ter como campo de visão. Já com baixa visão, esse arco ele está entre 20 graus a 50 graus. Então, são esses os parâmetros que vão definir, aí o médico ele vai clinicar. Agora, epidemiologicamente, a cegueira ou a deficiência visual ela está associada ao envelhecimento. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o poder de acomodação do cristalino. O cristalino vai ficando opaco. Então, existem estudos que dizem que se a gente viver o suficiente em maior ou menor grau, ou seja, em maior longevidade ou menor longevidade, todos vamos adquirir catarata. Por quê? Existe um processo de tornar opaco o cristalino que se dá com a idade, é normal. Ou seja, nós temos aí o glaucoma, nós temos diabetes, acúmulo de açúcar nas artérias, e esse acúmulo de açúcar acaba danificando a retina, danificando o nervo óptico, levando à cegueira. Hipertensão, a gente viu lá aquelas artérias na retina, o aumento da pressão acaba estourando vasos e com isso extravasando conteúdo sanguíneo, danificando retina e danificando o nervo óptico. Então, o que eles chegam à conclusão? Chegam à conclusão do seguinte: 80% dos fatores que causam cegueira são preveníveis ou tratados. Então, na verdade, a deficiência visual, tirando aquela genética ou congênita, e congênita por algum fator que não seja infecção em si, porque se for diagnosticado, por exemplo, sífilis, se for diagnosticado, por exemplo, toxoplasmose, pode haver o tratamento e aí se evita a cegueira congênita, aquela que se dá através da infecção ocular no processo de passagem do feto na vagina. Então, tirando essas
doenças geneticamente determinadas, 80% é prevenido. Então, deficiência de vitamina A, controle da taxa de açúcar, hipertensão, são todos esses fatores que corroboram para deficiência visual. É óbvio que existem também cânceres que vão acometer a retina, e aí seria um câncer infantil, e esse câncer infantil acaba acarretando em deficiência. Então, provavelmente, alguns estudantes virão com cegueira secundária a um câncer de retina. Bom, mas o que interessa agora, e aí começa, né, o nosso foco, é qual a importância pedagógica. Como eu considero a população dos alunos com deficiência visual em termos pedagógicos. Então, em termos pedagógicos, é um grupo heterogêneo. Por que é um grupo heterogêneo? Porque eu tenho lá sujeitos que nasceram cegos, eu tenho sujeitos que adquiriram a cegueira durante a vida, e existem ali a fase que ele adquiriu a cegueira. Então, eu preciso compreender quando se deu esse diagnóstico, porque isso vai determinar na prática pedagógica específica que eu vou ter com aquele sujeito. Então, por exemplo, um indivíduo que nasceu cego, jamais eu vou cobrar dele cores. Eu estou ensinando fotossíntese. E aí eu vou dizer para ele, olha, a clorofila ela tem cor verde. Ele não faz sentido. Como informação a ser gravada, tudo bem, ele vai ser obrigado a gravar a informação. Mas ele não sabe o que é o verde, ele não sabe o que é o amarelo. Agora, quando eu parto para alguém que perdeu a visão numa fase da vida em que ele entendia a discriminação das cores, então eu posso falar de cor para ele que ele vai entender. Olha, a clorofila, a folha, ela tem a cor verde, porque ela consegue captar todas as radiações luminosas do espectro visível, menos o verde ela reflete. Então aí ele vai compreender, verde, eu sei o que é verde. Outra coisa, por que é heterogêneo pedagogicamente falando? Eu tenho indivíduos que não sabem brailles. Então no grupo lá dos estudantes com cegueira total, eu tenho ali certamente indivíduos que não sabem braille. E aí eu vou dar material em braille. Não, ele precisa passar por um processo de formação, de domínio do código braille, para ele começar a ter esse código como mecanismo de exploração. E aí depende muito também dos estímulos da família. Bom, quais são as intervenções pedagógicas para esses estudantes? Olha, as intervenções são materiais em braille. Eu posso ter, por exemplo, posso produzir um texto. Esse texto eu coloco ele no programa TXT. É um programa semelhante ao Word. E aí, quando eu coloco esse texto nesse programa, eu posso transferir esse texto para o estudante. E aí existe lá programas de audionarração que convertem, por exemplo, esse texto em áudio. Existem programas que podem converter esse arquivo em TXT em braille, ou seja, tem uma impressora específica capaz de converter esse texto em braille. Então, as escolas que têm essa impressora, o professor pode chegar lá, dar o texto, e aí você tem a impressão desse material textual que vai ser disponibilizado por esse aluno. Agora, aqui na aula remota, se ele tiver um programa de audionarração, eu posso enviar esses textos nesse arquivo TXT, ele tem lá um programa que converte em áudio. Eu posso também fazer a narração do texto. E aí é óbvio que eu preciso resumir esse texto para que ele fique conciso e claro. E aí eu posso pegar o texto, narrar o texto, produzir um áudio e entregar para o estudante cego. E aí eu tenho que ter cuidado nas ilustrações. Nas ilustrações eu vou ter que discriminar, vou ter que narrar, ou então eu vou ter que descrever essas ilustrações, certo? Outro recurso seria recursos didáticos com significação tátil, como modelos. Então eu posso produzir modelos que eu falo são, entre aspas, maquetes, modelos tridimensionais. Esses modelos eles são capazes de representar as estruturas biológicas, e a gente vai ver que pode representar também certos fenômenos fisiológicos. E aí essa impressão tátil na forma de modelo eu entrego para o aluno, com ele mediando, exploramos esse modelo
e eu consigo correlacionar componentes desse modelo aos componentes estruturais, aquilo que eu quero passar para ele. E existem também a pedagogia multissensorial. Bom, uma abordagem no tratamento do processo ensino-aprendizagem para educandos com deficiência visual seria a pedagogia multissensorial. Aí você tem que ter um objetivo com essa pedagogia multissensorial, como o nome está falando. Ela vai explorar os sentidos que não são acometidos na transmissão do conhecimento. E aí o que você tem? Você tem o seguinte, bom, você pode explorar a audição, pode explorar o tato, obviamente o tato é o sentido mais apropriado no processo ensino-aprendizagem. Você pode utilizar também o olfato. Então, e a gustação, dependendo do que você quer passar para esse aluno. Perceba o seguinte, as práticas pedagógicas, elas podem ter objetivos mais superficiais e objetivos mais profundos. O que você quer com esse aluno? Você quer que ele tenha apenas uma vivência? Então você pode, por exemplo, levar ele para jardins sensoriais. Aqui o Jardim Botânico no Rio de Janeiro tem lá um segmento que é o jardim sensorial, mas existem outros museus que exploram isso. E aí nesse jardim sensorial você pode expor a ele a diversas sensações que são captadas pelos outros órgãos sensórios. Então, por exemplo, aqui está explorando o tátil, aqui está explorando o cheiro, o olfato. Se você tiver uma fruta, você pode explorar aí a questão da gustação. O tátil, então ele pode perceber a textura das folhas, ele pode discriminar duas plantas através da textura. Eu tenho uma planta com uma textura mais suculenta, e aí até quando eu aperto sai água. Eu tenho uma outra que é aveludada. Isso é bom, eu não trouxe aqui como exemplo porque está me recorrendo agora. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo com que ele sinta a diferença entre o boldo e a hortelã-pimenta. Depois eu projeto a imagem para vocês. Então existem duas plantas, boldo é bom para o fígado, popularmente falando, e o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta para temperar a carne e também é bom para gripe, resfriados, enfim, popularmente falando também. Bom, mas o hortelã-pimenta, o nome já diz, ele tem menta. Então quando você aperta o hortelã-pimenta, você sente o cheiro de menta. E a folha dele não é uma folha aveludada, embora tenha o mesmo formato do que o do boldo. O boldo já é uma folha mais aveludada e amargo, a gustação dele é amarga. E ele tem um cheiro mais característico, um cheiro repulsivo, vamos dizer assim. Então, se você quer ofertar uma vivência para esse aluno, você leva ele no jardim sensorial e ele vai experimentar. Agora, se você quer comunicar um conhecimento de forma mais sistematizada, então você tem que elaborar materiais e integrar esses materiais. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui um livro. Esse livro ele tem representações de como as folhas se apresentam. Quem é da área da biologia sabe que a disposição das folhas é um critério para classificar as plantas. Então, no processo de classificação das plantas, essa disposição é importante. Então, veja essa disposição aqui. Eu tenho um pedúnculo central e essas folhas estão se organizando ao redor desse pedúnculo. Já aqui, não. O pedúnculo, ele apresenta apenas uma única folha. Então, eu tenho aqui uma folha composta e aqui eu tenho uma folha simples. Então, existem termos que são específicos da biologia que resultam desse critério anatômico das folhas, que quando eu quero passar esse conhecimento para o aluno, eu posso recorrer a esse material tátil. Então, esse pesquisador ele fez um livro, esse livro mostra as diversas disposições das folhas e ele está comunicando o conhecimento de forma sistematizada a esse aluno. Novamente, ele tem outros materiais táteis, por exemplo, a folha. É interessante que ele usa material reciclável para isso. Então, a flor, por exemplo, eu tenho aqui as pétalas, representada por essa garrafa PET, né? Devidamente recortada, com essa coloração. Então, eu tenho aqui a pétala, eu tenho aqui a sépala, eu tenho pedúnculo floral, ou seja, são termos associados
a anatomia da planta, que na hora de comunicar o conhecimento eu posso explorar esses modelos, e um modelo tridimensional até. Eu tenho as estruturas reprodutoras da flor. Então essas estruturas aqui, produtora do gameta masculino, do gameta feminino, inclusive eu tenho um óvulo. Então assim, são estruturas que foram planejadas para a comunicação do conhecimento científico. E explora aqui a questão tátil, as raízes. Agora aqui tem um experimento na física, e aí vocês vão entender agora, vão sintetizar na mente de vocês essa questão da pedagogia multissensorial. Vamos lá? Então veja bem, aqui é um sistema experimental, eu tenho aqui um suporte, esse suporte ele está segurando essa barra metálica, então esse bastão metálico ele está suspenso. Ao longo desse bastão metálico eu vou fixando essas bolas. E essas bolas elas estão espaçadas de forma regular. Então é o mesmo espaço entre elas. Só que elas foram fixadas nessa barra metálica por cera. Então eu peguei lá parafina, melhor dizendo, parafina. Essa parafina auxiliou na fixação dessas bolas ao longo dessa barra, certo? O que eu quero ensinar aqui? Eu quero ensinar a propagação do calor por um meio chamado de condução. Então eu tenho uma fonte de calor aqui. Essa fonte de calor, óbvio, ela tem aqui uma região que vai ser prontamente aquecida, só que esse calor ele vai se espalhando ao longo dessa barra, e esse calor ele vai espalhando ao longo dessa barra por um processo chamado de condução, condução térmica. À medida que esse calor vai espalhando, o que vai acontecendo com essas parafinas? Essas parafinas vão derretendo, e a bola ela faz o quê? Se desprende. Presta atenção numa coisa. Se eu tiver aqui se eu tiver aqui uma lâmina, uma chapa de alumínio ou de latão, quando essa bola tocar nessa chapa, ela vai fazer barulho. Então, o que eu peço para esse aluno fazer? Peço para esse aluno fazer o seguinte. Eu digo para ele que tem 8 bolas fixas e ele vai ter ali algum dispositivo, pode ser com auxílio de um aluno vidente ou com auxílio do professor, e esse dispositivo ele vai marcar o tempo. Então, por exemplo, ele pode contar com o dedo. A primeira bola se desprendeu, quando toca no chão faz um barulho. Pá! Opa, levou 2 segundos. Ele marca lá. Eu contei 2 vezes, 2 segundos. 1, 2, pum. Ele marca aqui 2. Essa outra aqui levou 5 segundos. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Pá! Eu vi o barulho. E aí ele vai colocando os tempos em que ele ouve o barulho dessas bolas caindo. Ele consegue perceber que esse calor ele está sendo conduzido. Por quê? Porque essas bolas elas estão progressivamente afastadas da fonte luminosa. Agora veja o interessante. Se essa barra aqui é uma barra de cobre e eu tenho uma outra barra de alumínio, a velocidade com que caem essas bolas é diferente. Então eu posso comunicar um outro conhecimento. A partir do momento que ele anotou o tempo aqui para essa barra, vamos dizer, de cobre, e agora eu crio o mesmo sistema utilizando uma barra de alumínio, a velocidade de condução do calor é totalmente diferente. Então os números aqui vão mudar. Com isso ele consegue perceber que existem materiais que conduzem mais rápido a energia térmica e outros que conduzem de forma mais lenta. Com isso ele consegue perceber que existem materiais que são bons condutores e outros que são péssimos condutores. Ou seja, esse sistema experimental aqui que não explora a visão, mas explora simplesmente a audição, faz com que ele consiga compreender conhecimentos físicos a respeito da propagação do calor através da condução. Bom, agora eu vou chegar no trabalho que a gente construiu. Então esse trabalho foi o seguinte, o atendimento educacional especializado, o AEE,
a gente viu que é aquele momento onde a gente tem que elaborar determinados materiais para o aluno com deficiência. E aí, considerando o aluno com deficiência visual, o que foi proposto? Foi proposto o seguinte: foi proposto produzir materiais. Esses materiais eles seriam apresentados em diversos momentos, constituindo assim uma espécie de sequência didática. Então veja bem, essa sequência didática ela vai ter alguns momentos-chave. Então, o primeiro momento-chave, diagnóstico. Ora, eu entro em contato com o meu aluno, eu tenho um conteúdo que precisa ser ministrado, então eu começo a conversar com ele. Às vezes, uma boa conversa, não necessariamente um questionário pronto, rígido. E ali eu vou conversando com ele sobre situações do cotidiano e explorando determinados conceitos, no sentido de que eu preciso averiguar o que ele traz de bagagem. Então eu consigo aqui ter um momento de diagnóstico. O que ele sabe a respeito deste assunto? Isso é super importante. A partir desse momento, o que eu faço? Eu preciso agora produzir materiais para mediar a comunicação, para mediar o processo de transferência dessas informações, para que se gere aí, para que seja gerado aí conhecimento. Bom, então foi feito aqui diversos modelos didáticos. Esses modelos didáticos, eles tinham significação tátil. O que significa isso? São modelos que vão ter diversas texturas que possam ser discriminadas e que venham formar o que a gente chama de percepto, ou seja, venham trazer uma informação que seja codificada pelo cérebro. E essa informação ela vai discriminar as estruturas, a região ou regiões dentro daquela estrutura. Esses modelos eles podem ser bi ou tridimensionais. Agora, qual é a outra parte? A outra parte é o seguinte: cada módulo da sequência didática é apresentado um modelo didático. Então, esse modelo com significação tátil, ele vai ser apresentado em cada sequência, em cada módulo. Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Eu tenho um modelo. Esse modelo ele vai ser agora apresentado e eu vou procurar fazer uma dialogicidade. O que é que significa isso? Eu apresento o modelo ao aluno. E aí eu não estou preocupado em dizer o que significa isso, o que significa isso. Não. Eu peço ao aluno para explorar esse modelo. Explora. O que você está sentindo? Ah, isso aqui é uma bola de isopor. Ah, isso aqui é uma textura como se fosse um vidro, uma superfície gelatinosa. Ah, isso aqui parece algo de madeira. Então, na verdade, eu quero que ele identifique os componentes em termos de natureza do material em si. A partir do momento que ele identifica a natureza dos materiais, eu vou criar com ele, vou estabelecer com ele um código tátil. O que significa esse código tátil? Olha, essa textura significa isso. Então eu vou começar a correlacionar as estruturas com o conhecimento científico ou com o significado científico. E a partir do momento que ele vai interagindo com esse material, eu vou percebendo as dificuldades que ele tem em termos de explorar esse material e vou aperfeiçoar. No final, uma avaliação final seria o seguinte: a apresentação de todos esses modelos, e aí esses modelos agora nas mãos desses alunos, eles vão agora dizer o que eles entendem daquele modelo e qual a comunicação científica que aqueles modelos querem passar. E com isso eu verifico se eles aprenderam ou não o conteúdo. E além disso, eu identifico as insuficiências desse modelo para corrigir esse modelo. Então essa aqui é a estratégia da sequência didática. E isso casa muito bem com aquelas metodologias pedagógicas que a gente falou lá na segunda aula, certo? Bom, então aqui ó, eu tenho um modelo didático. Esse modelo didático ele está mostrando aqui a estrutura do átomo. No caso, eu estou explorando o conhecimento água, nível 6º ano. Então, perceba o seguinte, o aluno, quando vai interagir com esse material, existem diversos elementos aqui. Existem essas cordas de nylon, existem essas semisferas de isopor, existem semisferas de isopor com tamanhos diferentes, existem aqui pérolas
Existem pérolas de forma de framboesa, cheio de rugosidade na superfície, e existem as semipérolas lisas. Isso tudo é material que vai trazer uma significação tátil. O que eu quero que esse aluno, primeiro, se aperceba desse modelo? O que eu quero que ele extraia desse modelo inicialmente? A discriminação da natureza desses materiais. Professor, estou sentindo aqui uma corda de nylon. Professor, isso aqui é uma bola de isopor. Mas aqui também tem uma bola de isopor de tamanho maior. Ah, isso aqui são elementos, pérolas. Engraçado que os alunos, pelo menos os que eu trabalhei, eles já são familiarizados com essas peças, vamos dizer assim. A partir do momento que ele discriminou a natureza desses materiais, eu passo para o segundo momento, o meu código tátil. E aí é óbvio que o aluno de baixa visão, ele consegue, através de uma lupa ou aproximação, entender esse sistema. O que seria o código tátil? O código tátil, aí no caso de um aluno cego que já sabe braille, eu tenho aqui o material e a correlação desse material com o seu significado científico. Então aqui, ó, camada eletrônica. A pérola lisa, ela é o nêutron. Ah, essa pérola aqui, que tem a rugosidade, ela vai representar o próton. Ah, eu tenho essa superfície aqui lisa, essa bola de isopor maior, ela está representando o núcleo. E as cordinhas? As cordinhas, as camadas da eletrosfera. Ah, e essas bolas de isopor que estão em cima dessas cordinhas? Essas bolas de isopor são os elétrons, ou seja, eu crio um código tátil. E agora eu consigo trabalhar com ele todo esse modelo. Eu consigo dizer para ele o seguinte, olha só, nós estamos aqui com um modelo de átomo. Esse modelo ele prevê o seguinte, ele provê uma região central chamada núcleo, representado por essa bola de isopor maior. No núcleo eu tenho algumas partículas que são menores que os átomos, subatômicas. Essas partículas elas são chamadas de próton e nêutron. Ah, o próton aqui está sendo representado por essa bolinha de framboesa e o meu nêutron por essa semipérola lisa. E ao redor do núcleo eu tenho camadas. Essas camadas estão sendo representadas por essas cordas de nylon. E eu tenho aqui, se você perceber, 7 camadas. E cada camada tem elétrons. Enfim, é assim que eu vou explorando. E aí veja bem o seguinte, eu tenho características desses modelos que vão se estender para todos os outros modelos, por isso que eu estou demorando nele. Primeira característica desses modelos, eles estão em braille e também estão, as identificações também estão em textos digitados. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um material que respeita o design universal. Ele pode ser utilizado tanto pelo aluno cego, e aí dentro do espectro da baixa visão e da cegueira total, como ele pode ser utilizado por um aluno vidente. Como ele pode ser utilizado para o aluno surdo, se tiver um tradutor de libras, se tiver um tradutor de libras que acompanhe a minha fala, a minha interação do aluno com esse objeto. Então veja aqui que respeita o design universal. Outra coisa, a LBI ela preconiza a introdução do aluno nas tecnologias digitais. Então eu tenho aqui a fixação de um código QR Code que ele pode acionar. Então, para que isso? Olha só, eu posso fazer uma audionarração de todas as estruturas como eu acabei de falar para vocês agora. E aí o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu pego isso, essa audionarração, eu crio um link, gero um QR Code e esse aluno pode ter acesso a esse modelo em um momento posterior para a consulta. É isso que a gente está produzindo agora lá no Colégio Pedro II, uma biblioteca sensorial, onde eu deixo esse modelo o aluno chega, ele focaliza o celular dele aqui, e outra coisa, os alunos mesmos me deram a ideia de colocar um barbante flanqueando o código digital. É óbvio que também temos lá assessores nessa biblioteca que pode assessorar ele.
e aí ele focaliza a câmera e ele aciona uma audiodescrição. E ele acompanha a audiodescrição explorando esse modelo de forma autônoma. Porque a gente viu que a inclusão, ela preconiza que o aluno ele tenha acessibilidade de forma autônoma e segura. Então veja, é um simples modelo. É um simples modelo que está respeitando diversas premissas que estão lá nas leis e que estão na pedagogia da inclusão, certo? Bom, e aí eu consegui, seria uma outra sequência lá dessa informação que eu quero passar para ele, que é na temática água. Antes dele entender a molécula de água, ele precisa entender a interação dos átomos. Então aqui eu fiz uma representação de uma ligação química. Novamente, o código tátil, ele já vai começar a explorar, ele vai entender que a bola central é o núcleo, que eu tenho a eletrosfera, ele consegue contar quantos elétrons tem, ele consegue ver que, por exemplo, aqui tem 11 elétrons, aqui tem na última camada vou ter 6 elétrons, então 7 elétrons, perdão. Então ele começa a explorar esse modelo e eu começo a introduzir ele na questão das ligações químicas. Ora, eu tenho aqui, por exemplo, uma quantidade de elétrons na última camada, que seriam 7 elétrons, e segundo a regra do octeto, ele precisa ganhar mais um. Aqui eu tenho um único elétron na última camada. Então, aí, segundo a regra do octeto, é mais fácil perder um ou ganhar 7. Perder um. E aqui, aqui ganhar um. Então, esses átomos podem interagir na natureza. E eu começo a explorar todo esse conhecimento que a gente tem de interação dos átomos na natureza. Novamente, ele tem aqui a oportunidade de explorar esse modelo posteriormente de forma autônoma. Aqui eu já tenho os outros modelos de formação da molécula da água. E aqui o que eu fiz? Eu parti de um experimento. Esses modelos eles foram aplicados para alunos videntes. Então todos esses modelos foram apresentados para esse aluno, que é ótimo para mostrar essa parte teórica da água. E ali eu tenho vários experimentos explorando a temática água que são passados para esses alunos videntes. Eu peguei esses experimentos e eu traduzi os mesmos experimentos numa língua para o aluno surdo. Então eu tenho aqui a mediação em Libras, a intérprete de Libras, e a gente viu na outra aula, eu passei esses experimentos novamente para esses alunos. Aí me ocorreu o seguinte: como é que eu posso demonstrar experimentos para o aluno cego? Veja bem, aqui eu tenho o seguinte: eu tenho aqui dois corpos de mesmo volume, com massas diferentes, óbvio. Quando eu coloco lá no sistema aquoso, um vai afundar, o outro vai flutuar, porque as densidades deles são diferentes e as densidades dele também vão interagir com a densidade da água. Então, aquele objeto que tem maior densidade, ele afunda, o que tem menos densidade fica flutuando, apesar deles terem o mesmo volume. Então, aqui eu exploro diversos conceitos. Como é que eu represento isso de forma tátil? Está aqui. Eu tenho aqui dois sistemas. Esses sistemas, o EVA em verde, ele tem uma textura emborrachada, ele representa a água. E eu tenho aqui os dois objetos que foram imersos nessa água, com o mesmo volume, só que ele vai entender que um afundou e o outro flutuou. E aí aquele que flutuou, ele tem uma quantidade de massa menor do que aquele que afundou. Ele tem uma quantidade de massa maior. E isso interfere na densidade. Uma outra forma de explorar os conhecimentos que eu tenho visual através da experimentação e registrar em forma tátil está aqui. Eu tenho aqui o EVA emborrachado representando a água, eu tenho o objeto A, esse mesmo objeto A foi colocado numa outra solução, então se é o mesmo objeto A, ele tem o mesmo volume e a mesma massa, mas só que agora ele tem um comportamento nesse compartimento 1 onde ele afunda e no compartimento 2 ele flutua. O que variou aqui? Não foi o objeto é o mesmo. O que variou foi o líquido, a densidade do líquido. Aqui o EVA emborrachado, liso, ele representa a água. Então esse objeto foi mergulhado na água.
Já esse aqui não, é uma água misturada com sal, ou seja, é uma solução salina. E aí a densidade desse líquido é diferente desse. Como a densidade da água com sal é maior do que a densidade do objeto, esse objeto ele flutua. E na água pura ele afunda. Percebam o seguinte, eu estou conseguindo registrar esses experimentos de forma tátil. E o aluno cego ele está conseguindo captar as informações que se dá de forma visual em forma tátil, certo? Aqui eu tenho a mistura de água e óleo. Ora, a água pura, eu formalizei um código tátil, então a água pura é o EVA emborrachado liso, e o óleo eu tenho aqui esses velcros. Então quando ele passa a mão, ele sente que aqui é enrugado e aqui é liso. E aí eu falo para ele, ó, aqui é o óleo e aqui seria a água. O óleo é menos denso que a água, ele flutua, ou seja, quando eu adiciono dois líquidos no mesmo compartimento que não se misturam, eles vão ou flutuar ou afundar um em relação ao outro. E esse comportamento está relacionado com a densidade. Então percebam que eu consigo demonstrar as minhas experimentações de forma tátil, de forma de registro tátil. Agora percebam também o seguinte, vocês olhando para esses modelos e para esse experimento aqui ao lado, vocês captam visualmente a visão, ela tem uma linguagem sintética. O que significa isso? Vocês veem o todo. Então você não olha aqui os componentes que estão formando isso. Você apreende o todo. Você não olha os componentes, você apreende o todo. Então visualmente aqui eu capto o todo. O aluno que tem deficiência visual, ele vai explorar isso de forma analítica. Então você tem que conduzir o tato, você tem que orientar o tato, a exploração tátil, de forma que ele vá percebendo todos os componentes, tanto em nível pontual, depois em nível global. Então, por exemplo, eu tenho lá o aluno, eu posso pegar a mão dele, colocar uma das mãos aqui nessa bolinha e a outra mão na outra bolinha. Ele vai perceber que estão em alturas diferentes. Ou seja, a exploração tátil é uma exploração analítica, enquanto que a visão já tem uma informação mais sintética. Eu aprendo todo. Isso faz toda a diferença na exploração dos modelos. Bom, isso aqui são os módulos, é só para mostrar. Então, o primeiro módulo foi a parte mais teórica, a caracterização estrutural da água, a propriedade da água. Depois vieram as experimentações, a questão da transformação física da água. Eu posso explorar o sentido, então eu posso colocar gelo na mão dele, e depois eu posso colocar a água no estado líquido e o vapor. É claro, aí eu tenho que observar para ele não ficar muito tempo exposto ao vapor e se queimar. Mas eu posso criar mecanismos que ele venha sentir de forma tátil. O outro módulo dessa temática água foi a densidade. Então veja, eu tenho aqui diversos experimentos onde eu utilizo objetos com o mesmo volume de massa diferentes, quando imerso no mesmo sistema, um afunda, o outro flutua. Eu tenho objetos com volumes aproximados, massas aproximadas, que coloco eles em um sistema líquido, mas esse sistema ele tem densidades diferentes. Então, num sistema ele afunda, no outro sistema ele flutua, e eu tenho a representação aqui da minha torre líquida que mostra aquela questão dos líquidos imissíveis, comportamento dos líquidos imissíveis. O mais denso afunda e o menos denso ele vai ficar nas camadas superiores. E aí, o que eu fiz? Vamos lá. Esses alunos, à medida que eles foram interagindo com esses modelos, eu percebi que os alunos cegos, eu percebi que eles contribuíam para a produção desses modelos. Então eles falavam assim, professor, essa textura aqui não está diferenciando com outro componente. Então eu te dou um conselho, coloca outra textura. E é interessante que a mãe de uma dessas alunas, ela trabalha com artesanato, então isso facilitou muito. E aí eu comecei a perceber que eles estavam produzindo esses modelos, eles estavam participando da coprodução desses modelos. Então eles estavam agora saindo dessa posição mais passiva do processo ensino-aprendizado e eles estavam indo para uma posição de autor.
Aí aqui é só para mostrar que esses modelos eles atuaram na transmissão do conhecimento para os alunos videntes e, ao mesmo tempo, eles atuaram na produção de videoaulas com tradução em Libras. Então, os modelos eles respeitam a questão do design universal. Mas voltando aqui, quando eu percebi que eles estavam atuando na produção desses modelos, eu falei o seguinte, bom, eu vou agora inserir esses alunos no programa de iniciação científica. Então eles atuaram, por exemplo, como monitores. Eu fui em outros NAPNs. Em outros, NAPNs seria núcleo de atendimento da pessoa com deficiência. Corresponde ao atendimento educacional especializado, o AE. Eu fui em outros NAPNs, de outros campi, vamos dizer assim, e esses alunos agora, que ajudaram a produzir esses modelos, eles acabam exercendo monitoria. Então eles acabam passando essas informações que eles aprenderam para outros alunos cegos de outros campi. E aí a coisa aumentou. Eu falei assim, já sei, vocês vão apresentar isso agora numa jornada científica. Existe uma jornada no departamento, então esses alunos eles foram convidados, existia a informação de forma visual e a informação de forma de modelos, e eles mostravam como construíram esses modelos. Então aqui eles estão atuando tanto na produção quanto no processo de difusão do conhecimento, certo? Ou seja, eles estão agora numa posição de protagonistas. Bom, aqui é só para mostrar que os modelos, as experimentações foram traduzidos em Libras. É a próxima aula que vocês vão ter. E existem links desses vídeos que vocês podem acessar, até mesmo como material para aula, enfim. Aqui estão os links, eu vou deixar com vocês. Bom, então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aconteceu a produção ou a geração de uma metodologia de educação científica inclusiva. E essa metodologia, ela consistiu em seguinte: primeiro, pesquisa bibliográfica. Eu fui lá nos livros, pesquisei sobre o tema, pesquisei sobre os experimentos e com isso, com essas informações, eu consegui visualizar quais seriam os modelos que seriam produzidos e quais seriam os experimentos que seriam produzidos. A partir desse momento, eu selecionei experimentos e materiais que foram compatíveis com as premissas da biossegurança, ou seja, não colocariam esses alunos em riscos, óbvio. Eles teriam que ser exequíveis, ou seja, eles teriam que ser executados nos tempos de aula. Então, existem aqui critérios para a seleção desses experimentos. Foram produzidos protocolos e esses experimentos eles foram reproduzidos no laboratório. Experimentos simples, óbvio. E aí esses experimentos foram reproduzidos na presença do intérprete de Libras e foram reproduzidos também na presença do operador de câmera. Qual foi o próximo passo? O próximo passo foi produzir a questão dos materiais didáticos. Esses materiais didáticos com significação tátil, em verde claro, eles seguiram aquelas sequências que eu falei para vocês. Eles foram produzidos, foram apresentados aos alunos cegos. Os alunos cegos eles interagiram com esses materiais, houve um processo de correção desses materiais, da estética tátil desses materiais. Com isso, eles conseguiram apreender o conhecimento, ajudar na produção desses materiais e depois eles foram atuar como multiplicadores desse conhecimento. E os outros materiais e experimentos? Aí eu consegui agora canalizar para a produção de recursos didáticos para o aluno surdo. Então esses outros materiais, eles foram apresentados aos alunos surdos, então foram feitas oficinas experimentais com alunos ouvintes e videntes e com alunos surdos. As dúvidas elas foram inventariadas, elas foram coletadas. Óbvio que naquele momento foram tiradas as dúvidas deles, mas ali é uma pequena população onde essas dúvidas podem ser a representação de dúvidas da maioria dos alunos. E ali foram produzidos roteiros e a videoaula com tradução em Libras. Então essas videoaulas elas estão disponíveis justamente para isso. Servir de material para o aluno surdo, servir de material para o professor, para o intérprete de Libras, ou seja, existe aqui agora uma metodologia de educação científica que contempla o modelo da deficiência visual e contempla o modelo da deficiência auditiva ou da surdez, melhor falando. Ele foi reconhecido pelo Prêmio de Educação Científica da Shell. Nós ficamos em terceiro lugar e
depois a gente pegou esse material e a gente conseguiu publicar isso na forma de artigo, certo? E aqui eu acho que acaba a minha apresentação, porque o que eu fiz depois disso? Outros temas, vamos dizer assim, da biologia, eles simplesmente respeitam essa sequência de produção. Então aqui é a membrana plasmática, para quem não tem familiaridade, a unidade que forma a membrana plasmática, as estruturas que são esperadas quando eu coloco essas unidades no meio aquoso, e depois eu chego aqui na membrana plasmática. Então, novamente, olha o material inicial. Material inicial, nossa, parece bonito, tridimensional, só que esses arames aqui, depois eles foram trocados por palitos de madeira. Mas eu só pude ter essa noção quando eles interagiram com esse material. Então, o melhoramento da estética tátil é um melhoramento que considera não só a questão da diferenciação em termos de texturização, mas também a questão de eliminação de recursos que podem causar lesão, sabe? Parece óbvio, mas hoje, né? Mas na hora, isso aqui só surge com a interação. Eu tenho aqui, por exemplo, os componentes, onde a parte lipídica, a parte da proteína, e ele consegue discriminar isso. É só criar um código tátil posteriormente, e aí eles conseguem visualizar isso até de forma autônoma posteriormente. Certo? Aqui uma logística. Então, eu primeiro desenho uma logística do que eu quero produzir, vejo os componentes que podem diferenciar e representar ou reproduzir essa logística, e depois eu transfiro isso para uma folha de isopor, que serve de suporte, e ali eu tenho a representação da questão logística que eu quis transmitir. Isso aqui é o processo de diferenciação, o processo de formação de novas espécies. Que seria interessante aí para quem é da biologia. Novamente, a logística e depois a reprodução dessa logística de forma tátil, de forma a conferir significação tátil. E assim vai. Eu tenho aqui o QR Code novamente para o questionário para vocês acessarem. Lembrando que esse questionário é um momento que vocês vão ter antes de usar a plataforma para não queimar a tentativa de vocês, mas as questões, as respostas, elas podem estar em alternativas alteradas no mundo.